Você já percebeu que tá morrendo agora? Não metaforicamente, literalmente. Cada segundo que passa, quando você assiste este vídeo ou escuta esse vídeo, é um segundo que nunca mais volta. E ainda assim, você provavelmente vai encerrar esse dia sentindo que não viveu nada de importante, que apenas existiu, que apenas passou o tempo. Há 2000 anos, um homem chamado Sêneca escreveu algo perturbador. Não é que tenhamos pouca vida, mas sim que desperdiçamos muito dela. E se ele estiver certo? E se o problema não for a brevidade da vida, mas a forma como você a está usando nesse momento? Eu passei anos da minha vida esperando a semana acabar, esperando as férias chegarem, esperando me formar, conseguir um emprego melhor, ganhar mais dinheiro, esperando o momento certo para finalmente começar a viver de verdade. Então um dia, quando eu estava parado no trânsito, voltando de mais um dia comum de trabalho, olhei para o relógio do painel do carro, eram 18 horas e 40 minutos. E me dei conta de algo terrível. Eu não me lembrava de nada do que eu havia feito naquele dia. Absolutamente nada. 8 horas de trabalho, conversas, tarefas, reuniões, tudo havia se dissolvido em uma névoa de esquecimento. Foi quando eu percebi que eu não estava vivendo, eu estava apenas cumprindo o protocolo de estar vivo. Sêneca não era um guru motivacional. Ele era um filósofo estoico que viveu entre os anos 4 a.C. e 65 d.C., durante o Império Romano. Ele foi conselheiro de Nero, um dos imperadores mais controversos da história. Sêneca tinha poder, riqueza, influência e ainda assim passava as noites escrevendo sobre uma única coisa: como os seres humanos desperdiçam a sua própria existência sem nem perceber. Suas cartas e ensaios não eram manuais de autoajuda, eram diagnósticos brutais de uma condição humana que ele observava em si mesmo e nos outros. E o mais perturbador, tudo que ele escreveu há 2 milênios continua assustadoramente atual. Sêneca abre seu tratado sobre a brevidade da vida como uma observação que deveria nos acordar com um tapa. Nós nos comportamos como se fôssemos mortais. Não explicitamente claro, ninguém conscientemente acredita que vai viver para sempre, mas observe suas ações. Observe como você adia conversas importantes, como você deixa sonhos na gaveta para quando tiver tempo. Quando você tolera trabalhos que odeia, relacionamentos que te esvaziam, rotinas que te anestesiam, tudo porque em algum canto da sua mente você acredita que haverá tempo para depois. Haverá tempo para viajar depois que você juntar dinheiro. Haverá tempo para aquele projeto pessoal depois que o trabalho acalmar. Haverá tempo para estar presente com as pessoas que ama depois que você resolver suas questões. Haverá tempo para viver de verdade depois. Mas Sêneca nos confronta. É assim que a vida escapa, no depois. Pense em quantas vezes você passou esta semana rolando feeds infinitos nas redes sociais, não porque estava procurando algo específico, mas porque simplesmente deixou o tempo escorrer entre seus dedos. Pense em quantas noites você passou assistindo séries que nem sequer te interessavam tanto assim. Pense em quantas conversas você teve onde seu corpo estava presente, mas sua mente estava a quilômetros de distância. Não estou falando de produtividade, não estou dizendo que você precisa otimizar cada segundo do seu dia. Eu estou falando de algo mais profundo. Você está consciente enquanto vive ou está apenas sonâmbulo, atravessando os dias num piloto automático? Sêneca diz: a vida divide-se em 3 tempos: o que foi, o que é e o que será. Destes, o tempo presente é breve, o futuro incerto, o passado certo. Então ele nos provoca: por que então vivemos obcecados com o futuro incertos e preso ao passado imutável, enquanto ignoramos o único tempo que de fato possuímos? Você provavelmente conhece pessoas que vivem assim. Talvez você seja uma delas. Pessoas que passam os dias lembrando os tempos melhores, quando eram mais jovens, mais felizes, mais livres, ou pessoas que vivem totalmente projetadas no futuro planejado, organizando, preparando-se para um dia que nunca chega de verdade. Enquanto isso, o presente, o único lugar onde a vida acontece, simplesmente escapa. Aqui mora a crueldade filosófica que Sêneca não ameniza. Ninguém pode te dar mais vida. Não é como a fase do videogame do Mario lá do Super Nintendo em que você conseguia dividir a vida com o seu companheiro para poder zerar o jogo. Não importa quanto dinheiro você tenha, quantas conquistas acumule,
quanto poder exerça, o tempo que passa ele não volta, e ele está passando agora enquanto você escuta essas palavras que eu estou te falando. A pergunta que Sêneca nos força a encarar não é quanto tempo eu tenho, a pergunta é como eu estou usando o tempo que eu tenho agora. Mas então surge uma questão ainda mais incômoda. Se sabemos que a vida é breve, se sabemos que o tempo está escapando, por que continuamos desperdiçando? Porque mesmo depois de ler isso, de refletir sobre isso, você provavelmente vai voltar exatamente para os mesmos padrões. É sobre isso que eu preciso falar agora, porque Sêneca identificou algo muito mais sutil do que simplesmente perder tempo. Ele identificou os ladrões invisíveis da existência. Sêneca fez uma afirmação provocativa: a vida é longa o suficiente e nos foi dada em medida generosa para a realização das maiores coisas, se for internamente bem empregada. Leia isso de novo. A vida é longa o suficiente e nos foi dada em medida generosa para a realização das maiores coisas, se for inteiramente bem empregada. Ele não está dizendo que a vida é curta, ele está dizendo que a vida é longa o suficiente, se não a desperdiçarmos. Mas aí vem um problema: nós a desperdiçamos constantemente e nem percebemos. Sêneca identifica 3 categorias de ladrões do tempo. O primeiro, as ocupações inúteis. Essas são as atividades que preenchem os nossos dias, mas não constroem nada, não nos transformam, não nos aproximam de quem queremos ser. É o trabalho burocrático que fazemos só para parecer ocupados, são as obrigações sociais que aceitamos, não por desejo genuíno, mas por medo de desapontar, são as tarefas que realizamos no automático, sem questionar se elas realmente importam. Observe sua rotina por um dia inteiro, quantas horas você realmente escolheu viver e quantas simplesmente aconteceram com você. O segundo ladrão, as preocupações futuras. Sêneca observa que passamos a vida inteira ansiosos, planejando, prevenindo os desastres imaginários. Preocupamos-nos com a velhice antes de chegar nela. Preocupamos-nos com perdas que ainda não aconteceram. Nos preocupamos com fracassos hipotéticos. E essa preocupação constante com o que pode vir, perdemos completamente o que está aqui. Não é sabedoria, é desperdício, porque você está gastando a sua vida presente temendo uma vida futura que pode nem existir de forma como você imagina. Pense na última vez que você passou dias ou semanas preocupado com algo. Agora pense, quantas dessas preocupações realmente se concretizaram de forma catastrófica que você imaginou? E mesmo que elas se concretizaram, suas preocupações antecipadas ajudam em alguma coisa? Ou apenas roubou a sua paz nos dias que antecederam o problema? Sêneca nos confronta. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. O terceiro ladrão, talvez o mais devastador, é a vida alheia. Quantas horas da sua vida você passa vivendo através dos outros? Acompanhe a vida de pessoas que você nem conhece, comparando-se, invejando, julgando, consumindo narrativas que não são suas, enquanto sua própria história permanece sendo não escrita. Sêneca diz algo brutal: todo mundo precipita sua vida e sofre o desejo do futuro e o tédio do presente, mas aquele que emprega todo o seu tempo e suas próprias necessidades, que organiza cada dia como se fosse uma vida inteira, não deseja e nem teme o amanhã. Pare e observa isso. Imagine viver cada dia como se fosse uma vida completa. Não no sentido motivacional superficial de viva a vida como se fosse o último dia, mas no sentido profundo de este dia tem peso, tem densidade, tem presença. Hoje não é apenas uma ponte para amanhã, hoje é a vida acontecendo. Mas não vivemos assim. Vivemos em função de aprovações externas, trabalhamos em empregos que consomem para impressionar pessoas que nem nos conhecem de verdade. Compramos coisas que não precisamos para exibir um status que não nos preenche. Construímos versões editadas de nós mesmos para as plataformas digitais, enquanto a versão real apodrece na negligência. E Sêneca observa com a frieza de um cirurgião: não pertencemos a nós mesmos. A maior parte das pessoas, diz ele, vive a vida do outro, executam os sonhos de seus pais, perseguem as expectativas da sociedade, constroem carreiras impressionantes em áreas que odeiam, e quando chegam aos 40, 50, 60 anos, olham para trás e percebem: eu não vivi minha vida, vivi a vida que esperavam que eu vivesse. Mas aqui surge uma resistência legítima. Talvez você esteja pensando: está bem, entendo o desperdício de tempo, mas eu tenho contas a pagar, tenho responsabilidade, não posso simplesmente largar tudo e viver automaticamente. Isso é privilégio de filósofos antigos. É exatamente esse pensamento que Sêneca antecipou há 2000 anos atrás, porque ele não estava propondo uma fuga da realidade, ele estava propondo algo muito mais difícil: estar presente dentro da realidade. Sêneca fez uma distinção devastadora entre dois tipos de vida: o negócio
negotium e o otium. Negotium significa ocupação, negócios, a esfera da atividade pública e do trabalho. É de onde vem a nossa palavra negócio. Otium, por outro lado, significa lazer, mas não no sentido moderno de entretenimento passivo. Para os estoicos, otium era o tempo dedicado à contemplação, ao estudo, ao autoconhecimento. Era o tempo em que você pertencia a si mesmo. E Sêneca observa que a sociedade romana, assim como a nossa, glorificava o negócio. Estar ocupado era sinal de importância, ter a agenda lotada significava ser relevante, não ter tempo era uma medalha de honra. Isso soa familiar? Vivemos em uma cultura que tem fetiche na ocupação. Como você está? Ocupado. Como se isso fosse uma virtude, como se encher cada minuto do dia com tarefas, compromissos, distrações fosse sinônimo de uma vida bem vivida. Mas Sêneca nos provoca. Ninguém vai admitir que está distribuindo sua vida, mas é exatamente isso que todos fazem. Você distribui sua vida em pedacinhos. Um pedaço para o chefe, um pedaço para as redes sociais, um pedaço para as obrigações que nem sabe por que aceitou, um pedaço para as preocupações inúteis e no final, quando procura por si mesmo nessa equação, não sobra nada. A vida moderna nos convenceu que estar ocupado é estar vivo. Mas Sêneca inverte isso. Estar ocupado é muitas vezes uma forma sofisticada de não ter que enfrentar a própria vida. Porque se você preenche cada segundo do dia, nunca precisará se perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Minha vida tem sentido? Eu estou construindo algo que importa para mim? Eu estou me tornando quem eu quero ser? Essas perguntas são desconfortáveis. Então, preenchemos o silêncio onde elas poderiam aparecer. Preenchemos com barulho, com tarefas, com urgências fabricadas. Sêneca diz: a vida é dividida em 3 períodos: passado, presente e futuro. O presente é breve, o futuro é duvidoso e o passado é certo. É sobre o passado que o tirano perdeu o seu poder. Ninguém pode tirar o que já viveste. Mas então ele nos confronta com algo ainda mais duro. Quantas pessoas, ao olharem para o passado, encontram realmente algo que viveram? Ou apenas encontram uma sequência de dias que aconteceram enquanto estavam distraídos? Há uma cena que Sêneca descreve que me persegue. Ele fala de 2 homens ricos e poderosos de Roma, que trabalhavam incansavelmente e acumulando fortunas, conquistando posições, construindo impérios. Então, na velhice, percebiam que haviam passado a vida inteira preparando-se para viver, mas nunca realmente viveram. Eles morriam ricos, mas morriam sem terem vivido. E você pensa: mas eu não sou rico e poderoso, eu sou apenas mais um tentando sobreviver. E é exatamente aí que mora o perigo, porque a desculpa muda de acordo com a circunstância. O pobre diz: quando eu tiver dinheiro, aí sim eu vou viver. O rico diz: quando eu tiver segurança financeira suficiente, aí sim eu vou viver. O jovem diz: quando eu me estabelecer na carreira, aí sim eu vou ver. O velho diz: eu deveria ter vivido quando eu era jovem. Todos esperando pelo momento certo, e o momento certo nunca chega. Sêneca nos oferece uma saída, mas ela não é confortável. Ele diz: comece a viver agora. Não há benefício em adiar. A vida que você espera já está sendo vivida ou desperdiçada. Viver agora não significa largar tudo, significa estar presente onde você está. Se você está trabalhando, trabalhe com presença. Se está com alguém, esteja realmente lá. Se está sozinho, esteja completamente sozinho, não fugindo para telas, para distrações, para qualquer coisa que te impeça de encontrar a si mesmo. A verdade incômoda é esta: você tem medo do silêncio, tem medo do que pode encontrar quando todas as distrações forem removidas, tem medo de olhar para a sua vida e perceber que ela não é o que você queria. Então você preenche cada segundo para não ter que olhar para a sua vida, e assim a vida escapa. Mas talvez agora você esteja se perguntando: se a vida é tão breve, se estamos desperdiçando tanto, que realmente importa? Como distinguir o que merece o nosso tempo do que apenas ruído? Sêneca tem a resposta para isso, e ele vai contra quase tudo que a sociedade te ensinou. Sêneca nos dá o critério brutal para avaliar se algo merece o nosso tempo. Pergunte-se: isso vai importar quando eu estiver morrendo? Não como exercício mórbido, mas com clareza filosófica. Quando você estiver no seu leito de morte, e você vai estar, todos nós vamos, você vai se lembrar das horas que passou rolando os feeds infinitos do Instagram, do TikTok, vai se lembrar com carinho das reuniões inúteis, de preocupações com que as pessoas aleatórias que você nem conhecia pensavam de você, do tempo que passou acumulando coisas que nunca usou. Ou você vai lembrar das conversas profundas, dos momentos de presença real com as pessoas que você ama, das vezes que teve coragem de se ver vulnerável, das manhãs quietas, onde você realmente sentiu estar vivo. Sêneca observa que há 2 categorias de pessoas:
aquelas que vivem para si mesmas e as que vivem para a multidão. E ele é categórico: quem vive para a multidão desperdiça a vida. Viver a multidão é viver em função de métricas externas, é medir seu valor pelo número de likes, seguidores e aprovações, é escolher caminhos não porque te chamam, mas porque impressionam, é construir uma vida que parece bem nas fotos, mas que por dentro está vazia. E aqui Sêneca nos dá a verdade libertadora, mesmo que dolorosa. Ninguém se importa tanto com você quanto você imagina, e mesmo que se importassem, isso não deveria guiar a sua vida. As pessoas estão ocupadas demais com suas próprias preocupações, seus próprios medos, suas próprias vidas desperdiçadas. Ninguém está pensando em você tanto quanto você pensa que estão. E mesmo se estivessem, mesmo que o mundo inteiro tivesse uma opinião sobre suas escolhas, e daí? Sêneca pergunta: você vai chegar ao fim da vida e dizer: vivi de acordo com as expectativas dos outros, e isso vai te trazer paz? A resposta é não, porque no final você vai estar sozinho com suas escolhas, no silêncio da noite, quando as máscaras caem, quando não há plateia, quando você está face a face consigo mesmo. É aí que a verdade aparece. E se você passou a vida inteira vivendo para os outros, esse encontro consigo mesmo vai ser devastador, porque você vai perceber que construiu uma vida inteira para um personagem, e o personagem pode ter sido aplaudido, mas você, a pessoa real por trás dele, ficou morrendo de fome. Sêneca nos convida a uma vida filosófica, e quando ele diz filosófica, ele não está falando de teoria abstrata, está falando de uma vida examinada, uma vida onde você questiona: por que eu faço o que eu faço? Isso me aproxima de quem eu quero ser, ou estou apenas repetindo padrões que nunca parei para questionar? Ele diz: a filosofia é a única ocupação digna de um ser humano livre, porque é a única que torna a vida inteira sua. E todo o resto, dinheiro, status, posses, pode ser tirado de você, mas o que você aprendeu, o que você se tornou, como você se transformou, como você transformou a sua consciência, isso ninguém pode roubar. E aqui mora algo profundo. Sêneca não está prometendo felicidade. Ele não está dizendo que se você viver uma vida filosoficamente, sua vida será fácil ou prazerosa. Na verdade, pode ser o oposto, porque questionar é doloroso, perceber quanto você desperdiçou é doloroso, assumir a responsabilidade total pela sua vida é doloroso, mas o sofrimento com dignidade é um sofrimento que te constrói e não que te destrói. Pense nas duas formas de sofrer: há o sofrimento passivo, de quem deixa a vida acontecer e reclama da injustiça, e há o sofrimento ativo, de quem escolhe enfrentar as verdades duras para viver com mais autenticidade. Ambas dói, mas apenas uma transforma. Sêneca viveu isso. Ele não era um filósofo de Torre de Marfim. Ele estava no centro do poder, cercado de luxo, pressão política. Nero, o imperador, o que ele aconselhava, eventualmente se voltou contra ele e ordenou sua morte. Sêneca sabia que ia morrer, e mesmo assim seus últimos momentos foram de tranquilidade filosófica, porque ele havia passado a vida se preparando para a morte, não no sentido mórbido, mas no sentido que ele vivia a cada dia consciente da sua finitude, e essa consciência da morte não o paralisava, ela o libertava. Quando você sabe que vai morrer, as coisas superficiais perdem o poder, a opinião dos outros perde o peso, o medo de falhar perde a força, porque a única falha real é chegar ao fim sem ter vivido. Sêneca diz: viver é a coisa mais rara do mundo, e a maioria das pessoas apenas existe. Então, ele nos desafia: você vai ser mais um que apenas existe, ou vai ter coragem realmente de viver? Mas isso não leva à questão final, a mais difícil, porque tudo isso que falamos sobre desperdiçar tempo, sobre viver para os outros, sobre estar ocupado sem estar vivo, tudo isso você provavelmente já sabia em algum nível. A verdadeira pergunta não é o que fazer, é por que mesmo sabendo você não muda? Sêneca identifica um paradoxo humano devastador. Nós sabemos o que deveríamos fazer e ainda assim não fazemos. Sabemos que deveriam estar mais presentes e mesmo assim pegamos o celular no meio de conversas importantes. Sabemos que deveríamos questionar se o nosso trabalho faz sentido e mesmo assim acordamos todo dia e repetimos a mesma rotina que nos esvazia. Sabemos que deveríamos viver mais autenticamente e mesmo assim continuamos performando para plateias invisíveis. Por quê? Sêneca aponta para algo que ele chama de acostumamento. Nós nos acostumamos com as nossas próprias prisões e depois de um tempo paramos de perceber as correntes. Você se acostumou a viver distraído, então a distração deixou de parecer um problema, tornou-se normal. Você se acostumou a viver no piloto automático, então o piloto automático deixou de parecer uma escolha e tornou-se apenas como as coisas são. E algo ainda mais profundo: mudar existe enfrentar o vazio que você estava preenchendo com ocupação, exige encarar as perguntas que você estava evitando, exige admitir que talvez você tenha desperdiçado anos vivendo de forma inconsciente. Isso dói e é mais fácil continuar nessa inconsciência. Sêneca não suaviza isso, ele diz: a maioria das pessoas vagueia pela vida sem propósito,
propósito, sem direção, e quando finalmente percebem é tarde demais. A velhice os encontra antes que tenham se preparado para ela. Mas ele oferece algo. Não é tarde demais agora. Não importa quantos anos você desperdiçou, não importa quantos erros você cometeu, não importa quanto tempo você passou dormindo através da própria vida, este momento, agora, é o momento de acordar. Ele diz, não importa quão curto seja o tempo que resta, para quem o usa bem, é suficiente. Então a pergunta não é quanto tempo eu tenho, a pergunta é como eu vou usar o tempo que eu tenho a partir de agora. E aqui está a verdade dura. Mudar não é um evento único, não é uma decisão que você toma uma vez e pronto. É uma prática diária de consciência. É acordar todo dia e escolher estar presente. É questionar constantemente se o que você está fazendo importa. É ter coragem de decepcionar pessoas para não decepcionar a si mesmo. Sêneca praticava algo que ele chamava de premeditio malorum, a premeditação dos males. Todo dia ele imaginava perder tudo que tinha, sua riqueza, sua posição, sua vida, não por masoquismo, mas para lembrar-se da impermanência, para não se apegar ao que pode ser tirado, para valorizar o presente enquanto ele ainda existe. Imagine fazer isso. Todo dia antes de dormir você visualiza. E se amanhã eu perdesse tudo? E se amanhã fosse meu último dia? Como eu teria vivido hoje? Teria orgulho das coisas que eu fiz? Ou teria desperdiçado mais um dia em distrações e ocupações vazias? Isso não é para aterrorizar, é para acordar. Porque a verdade é que você não sabe quanto tempo tem. Você pode ter 50 anos pela frente ou 50 dias. A morte, ela não avisa. Ela não espera você estar pronto. Ela não se importa com seus planos futuros de começar a viver quando acontecer algo. E Sêneca nos deixa com uma escolha cristalina. Você pode continuar adiando, pode continuar esperando o momento perfeito, pode continuar vivendo para os outros ocupado, mas vazio, distraído, mais produtivo. Ou você pode, neste exato momento, decidir que basta. Basta de desperdiçar o único recurso que você realmente tem. Basta de viver no automático. Basta de ser escravo das expectativas alheias. Basta de preencher o silêncio porque você tem medo do que pode encontrar nele. Sêneca diz, não é porque as coisas são difíceis que não ousamos. É porque não ousamos que elas são difíceis. Viver conscientemente é difícil. Questionar sua vida é difícil. Decepcionar as pessoas é difícil. Enfrentar o vazio que você estava preenchendo de distrações é difícil, mas você sabe o que é mais difícil? Chegar ao fim e perceber que você nunca realmente viveu, que passou a vida inteira preparando-se para viver, mas nunca deu o salto, que morreu sem ter reconhecido a si mesmo. Esse é o verdadeiro terror, não a morte, mas a vida desperdiçada. Então voltamos à pergunta inicial. Você está morrendo agora? Sim, você está. Todos nós estamos, a cada segundo que passa. Mas a pergunta real é, você está vivendo agora? Sêneca nos ensinou que a vida não é medida em anos, mas em consciência. Não é medida em conquista, mas em presença. Não é medida em aprovação alheia, mas autenticidade. Você pode ter uma vida longa e desperdiçá-la inteira. Ou pode ter uma vida breve e vivê-la completamente. A duração importa menos que a densidade. E a densidade vem da presença, de estar onde você está, de fazer o que você faz com total comprometimento, de amar quem você ama sem reservas, de buscar o que você busca sem desculpas. Isso não significa que sua vida será fácil. Sêneca não promete facilidade. Ele promete algo muito mais valioso, integridade. A sensação de que, quando chegar o fim, você pode olhar para trás e dizer, eu vivi, realmente vivi. Não perfeitamente, não sem erros, não sem sofrimento, mas conscientemente, autenticamente e completamente. E talvez seja a única coisa que realmente importa, porque no final tudo vai terminar. Sua conta bancária vai zerar, seus seguidores vão esquecer de você, suas conquistas vão se dissolver, suas preocupações vão se revelar insignificantes. A única coisa que permanece é como você viveu, se você esteve presente, se você amou profundamente, se você teve coragem de ser quem realmente era, não quem esperavam que você fosse. Sêneca passou a vida estudando a morte, não porque era mórbido, mas porque entendeu que apenas quem aceita a morte consegue realmente viver. E quando Nero ordenou seu suicídio, Sêneca não implorou, não se desesperou. Ele reuniu seus amigos, despediu-se com calma e abriu as próprias veias enquanto conversava sobre filosofia. Ele morreu como viveu, consciente, presente, livre. E você? Como vai viver? E, consequentemente, como vai morrer? Essas perguntas não têm respostas fáceis, nem deveriam ter. Então, resumindo o que falamos, a vida não é curta. Você a torna
curta desperdiçando-a. Você desperdiça com ocupações inúteis, ocupações futuras e vivendo a vida dos outros. A solução não é otimizar cada segundo, mas estar presente em cada momento, distinguir o que importa do que é ruído, viver para si, não para a multidão, aceitar que mudar é doloroso, mas não mudar é ainda mais devastador. Faça isso. Essa noite, antes de dormir, desligue tudo. Sente-se no silêncio e pergunte-se com honestidade brutal: se eu morresse amanhã, eu teria orgulho de como eu vivi hoje? Não responda com a primeira defesa que vier à mente. Realmente sente com a pergunta e deixe ela te incomodar, porque é no incômodo que mora a possibilidade de mudança. Eu não vou te pedir para se inscrever no canal, não vou te prometer que assistir mais vídeos vai resolver sua vida, não vou fingir que eu tenho as respostas, mas se o que foi dito aqui ressoou em você de alguma forma, se algo dentro de você acordou, nem que seja um pouco, não deixe isso morrer amanhã. Seneca escreveu essas coisas há 2000 anos atrás, e as suas palavras continuam até hoje porque ele tocou em algo atemporal, a condição humana de desperdiçar a própria existência. A questão agora é: você vai ser mais um dado estatístico dessa condição ou vai ter a coragem de realmente viver? Não precisa responder agora, mas vai precisar responder eventualmente em algum momento da sua vida. Então, faça isso. Responda isso antes que seja tarde demais.